Quantos aqui são parecidos comigo, que já viveram problemas externos, problemas seculares, problemas de ordem financeira, problemas de ordem na saúde, e esses problemas acabaram se acumulando, se agigantando e se tornaram não mais somente um problema externo, mas se tornaram uma bola de neve no que diz respeito a um problema da alma, um problema emocional. Quantos aqui? Tem alguém aqui? Eu posso te conhecer? Algumas pessoas do lado de cá, olha, tem também. Pensei que só eu que não era crente, que dizem que crente não tem essas coisas, não é? Mas a realidade é que nenhum ser humano está livre disso. Nenhum ser humano. Por mais intelectualizado que você seja, por mais estudado que você seja, por mais cabeça boa que você seja, por mais conhecedor de coisas profundas que você seja, por mais que você seja formado, pós-graduado, mestrado, doutorado, por mais que você se torne um PhD em alguma coisa, isso não vai te respeitar. Isso, quando chega e abala as estruturas do ser humano. Nenhum ser humano está livre de problemas da alma, problemas emocionais. E a maioria dos problemas emocionais, elas têm causas externas. Como alguém começa a sofrer emocionalmente num relacionamento? Porque sentimentalmente não deu certo. Quando algo sentimental não é bem administrado, ele afeta o emocional da pessoa. É como Atos capítulo 27, que diz que Paulo estava em alto mar. Eu não vou falar sobre isso, é apenas uma guisa introdutória. Mas Paulo estava sendo levado para Roma. Junto com Paulo, se não me falha a memória, 273 presos. E se levanta uma tempestade muito grande, muito forte. E eles começaram a se desfazer daquilo que eles tinham. Porque não ouviram a orientação de Paulo, que disse: é melhor a gente não ir, porque está se levantando uma grande tempestade. Nós vamos sofrer. A viagem vai ser danosa. E o capitão do navio falou: não, eu vou porque eu acredito em quem está conduzindo o navio. A tempestade se levantou do lado de fora. Diga assim: do lado de fora. Aquela tempestade do lado de fora foi tão forte que eles se viram obrigados a desfazer de suas riquezas, dos seus bens, roupas, dinheiro, joias, comida, chegando ao ponto de ter que desfazer da armação do navio para aliviar o peso. Então, uma tempestade fora do barco ocasionou agora uma tempestade dentro. Um problema mal resolvido fora do barco acabou crescendo de tal forma que agora afetou o lado interno do barco. Esse barco pode ser a nossa casa, esse barco pode ser a nossa mente, nossas emoções. Então, às vezes, problemas que não são resolvidos, problemas que podem ser evitados e solucionados de maneira mais simples e objetivas, às vezes nós não observamos, esperamos que a tempestade aumente. E aí a gente se vê obrigado a desfazer de bens. Casais se desfazem de carro, de casa e até mesmo da aliança, do casamento. E isso é um exemplo daquilo que nós vivemos. Não resolvemos às vezes, ou vivemos às vezes problemas externos, mas pela falta de traquejo, de manejo, de experiência em solucioná-los, esses problemas acabam nos afetando de forma interna. E o problema interno agora fica muito mais difícil de resolver porque ele não é visível, ele não é aparente. Alguns anos atrás, um problema de depressão era frescura. Uma pessoa meia desligada era uma pessoa que não prestava atenção em nada. Embora ela não preste atenção, mas era culpa dela, sabe?
Hoje não, hoje tem nome para tudo, embora a gente sabe ver isso, sabe ver, que se potencializa muito. Hoje qualquer pessoa desastrada tem TDAH, sabe? Não é? Hoje qualquer tipo de probleminha que a pessoa tem, já se potencializa, já se dá um nome e sugere um remédio. Ficou mais fácil agora, sabe? Para a pessoa às vezes que não tem problema nenhum se esconder atrás de uma muleta, de um problema. Mas existem casos verdadeiros. E quando nós não administramos os problemas que estão fora, esses problemas eles passam para dentro do barco, diga assim, nossa alma, e agora fica mais difícil de solucionar, de resolver, de amenizar, porque é difícil você lidar com aquilo que você não vê. É muito difícil você lidar com algo que você não vê. O salmista, no Salmo 42, versículo 5, dá para colocar para mim? Salmo 42, versículo 5, ele briga consigo mesmo. Ele briga consigo mesmo. Sabe? No versículo 5 e 6 ele diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates? Por que você está abatida, minha alma? Por que te perturbas em mim? Ele está falando para ele mesmo. Ele está querendo dizer, mas por que eu estou assim? Por que eu estou tão angustiado? Por que eu estou me sentindo tão mal? Parece que eu tenho um nó na garganta. O que está acontecendo comigo? Aí ele busca a força e fala, sabe, ei minha alma, espera em Deus. Espera em Deus, pois eu o louvarei. Eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele está ansiando a presença de Deus, porque a presença de Deus, segundo ele, promoveria a salvação diante desse sentimento ruim. Versículo 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti. Desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Então ele está brigando consigo mesmo. Não temos o nome do escritor, embora muita gente atribui a Davi, mas não foi Davi. O escritor é um dos filhos de Corá. E ele está desesperado. Minha alma, por que você está desse jeito? Estou tentando entender, mas não consigo. Por que você está tão abatida? Eu vou esperar em Deus, porque eu creio que Ele vai me salvar através da sua presença poderosa. Aleluias. Se nós prestarmos atenção no nosso dia a dia, tem hora que a gente tem que parar e gritar isso para nós mesmos. Na questão da ansiedade, da angústia, da chatice. Será que você é diferente de mim? Que um dia você parou e olhou no espelho e falou assim, puxa, nem eu estou me aguentando. Tão chato que a gente está, azedo. Tem hora que você para e fala assim, poxa vida, só a minha esposa vai me aguentar mesmo, porque do jeito que eu estou hoje, eu estou azedo. Parece que eu fui batizado no vinagre, tá? E a única saída para quem vive esse problema é Deus, é só Deus. Pastor, não existe tratamento? Sim, existe tratamento, que vão ajudar. O psicólogo vai ajudar, o psiquiatra vai ajudar, vai medicar, o psicanalista vai orientar, vai mostrar para você o consciente, o subconsciente, o inconsciente, o ego, sabe? O hiperego. Vai mostrar tudo para você, como se lida com essas coisas, vai te dar o caminho. Mas a tua esperança fiel é o Senhor. Quando surgir problemas diante de você, e esses problemas se agigantarem, você só conseguirá obter vitória no nome do Senhor teu Deus. Foi isso que Davi disse para Golias, em 1 Samuel capítulo 17, no versículo de número 45, 46 e 47. Vamos ler, coloca na tela para mim. Olha a resposta
que Davi dá a Golias. Quando Golias olha para Davi e fala: vocês estão malucos me mandando uma criança para vir lutar comigo? Eu vou acabar com ela. Aí Davi olha para Golias de longe e ele diz assim: olha, Davi disse ao filisteu, diga assim: filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor, aleluia, dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, tá? A quem tu tens afrontado. Próximo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Próximo versículo. E saberá toda esta congregação que o Senhor, diga-se, o Senhor salva, diga-se, o médico ajuda, diga, o psiquiatra ajuda, diga, o psicólogo ajuda, diga, o psicanalista ajuda, mas a salvação vem do Senhor, vem do Senhor. Glória a Deus. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Então Davi estava diante de um problema de quase 3 metros de altura, cujo o seu escudo, o seu peitoral pesava 70 quilos, a ponta da sua lança pesava de 6 a 7 quilos. O homem era um gigante, literalmente falando. Adiante de Golias ia um homem com um tipo de uma árvore feita de metal, que os filisteus já tinham a siderurgia a seu favor, já tinham a condição de trabalhar com ferro e fogo, derretendo fogo e fazendo armas. Eles eram os únicos povos da época que tinham escudos de ferro, carros de ferro, e à frente daquele filisteu ia um escudeiro balançando o tipo de uma árvore de Natal feita de ferro, impedindo que dardos alcançassem Golias. Mas Davi não falou: eu vou a ti em nome da minha experiência, eu vou a ti em nome da pedra, eu vou a ti com a minha funda, o meu estilingue, o meu bodoque. Não, Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor meu Deus, aleluia, glória a Deus. Davi conseguiu derrubar o gigante em nome do Senhor. Não foi a funda que matou o gigante, não foi a mira de Davi que acertou o gigante, não foi a experiência de Davi que atirou aquela pedra, não foi a segurança de Davi que deu vitória, não, foi a mão de Deus, porque Davi confiou no Senhor. Diga assim: derrubando gigantes. Assim você não vai derrubar nada. Diga assim: derrubando gigantes da alma. Glória a Deus, aleluias. Todos nós enfrentamos gigantes, todos nós, não tem jeito. Nenhum ser humano está livre de passar por medos, traumas, inseguranças, dúvidas. Nenhum ser humano, tá, está livre de passar por isso. Davi enfrentou esses problemas num só dia, em nome do Senhor. E você vai sair daqui essa noite sabedor que não existe problema maior do que o Deus que você serve. Não existe medo e gigante maior do que o Deus que decidiu te abençoar. Glórias a Deus. Não existe nada impossível para o Deus que nós servimos. Mas pastor, quais são os maiores gigantes que podemos enfrentar hoje? Nós podemos aqui enumerar quatro grandes gigantes, tá? O primeiro chama-se medo. O medo nos paralisa, nos impede de caminhar, nos impede de avançar. Toda pessoa, pode reparar, toda pessoa que tem medo só faz projeto. Toda pessoa medrosa, ela começa, mas não continua. Quando ela anda um pouco, ela para, porque os desafios começaram a surgir, as dificuldades começaram a aparecer. E a pessoa, quando é medrosa, ela fica tão paralisada que ela não consegue enxergar que toda vez que Deus chama ela para crescer, junto com o crescimento vem a visibilidade, e junto com a visibilidade também vem os ataques.
você que está me ouvindo essa noite, quiser ser uma pessoa acima da média, que é uma palavra educada, polida para medíocre. Se você não quer ser medíocre, se você não quer ser mediano, você precisa estar preparado para enfrentar os seus medos. Tem gente que não dá uma resposta de não para alguém porque tem medo. Um dia alguém me perguntou, na realidade a pessoa me pediu um conselho e falou: pastor, eu vou falar diante de pessoas muito importantes da empresa, e eu estou um pouco inseguro. São pessoas muito grandes, pessoas que sabem muito, são executivos da empresa, e eles querem uma reunião e querem que eu apresente um projeto para eles. Os empresários, os executivos, os donos da empresa, uma grande empresa. O que eu devo fazer? A primeira coisa que me veio ao coração foi algo a respeito disso. Eu falei: não tente ser mais um. Eu falei: seja você mesmo. Prepare, faça a apresentação, coloque diante deles, fale do seu jeito, haja do seu jeito, gesticule do seu jeito. Não tente fazer nada parecido com ninguém, porque talvez eles estão cansados de gente como eles, que vai lá fazer do jeitinho que eles gostam para agradar eles. E eles talvez se reuniram, e estão esperando Deus preparar alguém que tenha coragem de ser a pessoa que ela é. Aleluia. Essa pessoa fez, e Deus a abençoou. E ano após ano eu vejo essa pessoa, eu vejo, porque essa pessoa é do nosso convívio. Eu vejo essa pessoa crescendo na empresa em que trabalha, porque não teve medo de ser quem ela é. Diga para quem está ao seu lado: não queira imitar ninguém. Diga: Deus não usa plágio. Diga: Deus só usa quem é. Aleluia. E não tenta ser alguém que não é. Aleluia. Seja você mesmo. Tenha coragem de ser quem você é. Seja autêntico. Seja autêntica. Às vezes alguém está esperando alguém ser quem é e não querer ser aquilo que não é para agradar alguém que nem conhece. Então, medo é aquilo que te paralisa. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele disse bem claro que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Olha aí, Deus não nos deu um espírito de temor, tá? Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não deu a servo e serva nenhum um espírito de temor, de medo. Deus não encheu você com o espírito dele para você andar assustado com situações, com problemas da vida, ter medo de tudo que está acontecendo ao teu redor. Não, Deus te deu um espírito de fortaleza. Levante a tua cabeça, aleluia, clame o sangue de Jesus, confie no Senhor, viva uma vida de amor ao Senhor, porque Ele vai te fortalecer. Glória a Deus. Ele vai te dar sabedoria na hora de falar não, na hora de falar sim, na hora de falar eu vou, na hora de falar não vou, na hora de falar, na hora de calar. Deus vai te dar sabedoria, mas você não pode temer, você não pode ter medo. Confia no Senhor, que aquilo que Deus colocou diante de você é para você, e se for para você mesmo, ninguém toma, é teu. Deus vai colocar na tua mão, mas você precisa enfrentar os medos que surgem na tua vida, que param diante de você. Para, em nome de Jesus, de ter medo de tudo. Você tem medo do hoje, você tem medo do amanhã, você tem medo da faculdade, você tem medo da pós-graduação, você tem medo do novo emprego, você tem medo do desafio, você tem medo porque acha que o salário não vai dar, você tem medo porque acha que o carro não vai te agradar, você tem medo porque acha que a casa vai ser pequena, você tem medo de tudo. Pelo amor de Deus, enfrente as situações de cabeça erguida, porque o Senhor te encheu de coragem, te deu graça, sabedoria, unção, e mesmo que você hoje comece pequeno, o seu final será grande. É o que Jó, aleluia, está escrito em Jó no capítulo 8, que o teu começo pode ser pequeno, mas o seu fim será muito grande. Glória a Deus, glória a Deus. É o primeiro gigante que você precisa enfrentar. Diga assim: eu preciso enfrentar o medo, tá? Se você não enfrentar o medo, ele te destrói.
Ele te destrói. Principalmente pessoas que já quebraram na vida. Pessoas que já faliram. Tem medo de recomeçar. Tá? Tem medo de recomeçar. Se você tiver medo, ele consome você. Ele te paralisa. Jó não disse um dia: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Tá? Você não pode ter medo. Tenha coragem. A porta que Deus abriu dentro de você, não passe por ela, mergulhe nela. Mergulha. Tenha fé. Glória a Deus. Tenha fé. Coloca o pé sem ver o chão. Porque quando você colocar o teu pé sem ver o chão, Deus coloca o degrau da tua subida. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. O segundo grande gigante que enfrentamos hoje em dia chama-se ansiedade. Ansiedade. Sofrer antes da hora. Mais de 90% daquilo que você pensa não acontece. Isso é comprovado pela ciência. Mais de 90% daquilo que você pensa não acontece. É por isso que Pedro escreveu no 1 Pedro 5,8, né? Tá? 5,6, se não me falha a memória. Lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar é se desfazer. Lançar não é entregar. Estou aqui, Senhor. Não, lançar é você pegar e jogar. Glórias a Deus. Se desfazer da ansiedade. Jesus disse: basta para cada dia o seu mal. A palavra mal ali é cacos. Tá? Mas dá para fazer um trocadilho, não dá? Jesus está dizendo: teve um problema hoje, teve uma quebra, uma ruptura, quebrou em vários pedaços. Aí vai lá você com a pazinha e a enxada querer pegar tudo de uma vez para resolver o problema que já foi causado, já quebrou. Diga para quem está ao seu lado: já quebrou. Já quebrou. Aí acontece o problema, a quebra, e a gente fica desesperado querendo resolver tudo de uma vez. Parece que eu vejo Jesus dizendo para nós: calma, basta para cada dia o seu caco. Aí o que é que você faz? Você pega o caco de hoje, resolve o de hoje. O caco de amanhã você deixa para resolver amanhã. Alguém vai dizer: não, faça hoje, tá? Para que deixar para amanhã o que eu posso resolver hoje? Tem situações que não. Existem problemas que chegam até mim e a pastora, que parece que são problemas para a hora. Tem que ser resolvido agora, senão vai piorar. Às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes a gente fala: calma, vamos orar, amanhã a gente conversa. Quando chega no outro dia, ou depois do culto, de uma pregação, alguém fala: Deus já falou comigo, pastor. Não vamos precisar conversar não, Deus já me deu uma direção. Porque basta para cada momento o seu caco. O problema de hoje, resolva hoje. Solucione o problema hoje. O de amanhã, não tente resolver agora. Amanhã você resolva com calma. O de terça-feira, deixa para resolver na terça-feira. Para que sofrer antecipadamente? Você vai sofrer 2 vezes e não vai nem acontecer muitas das vezes aquilo que você está com medo que aconteça. Filipenses, no capítulo de número 4, no versículos 6 e 7, Paulo nos dá uma orientação básica para isso, a respeito das nossas preocupações. Olha aí: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, Pai, tudo isso que eu te pedi, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Ação de graça, aleluias. É você orar e levantar e sair do teu quarto dizendo: Pai, eu já te agradeço pelo meu milagre. Eu já te agradeço pela minha empresa. Eu já te agradeço pela minha esposa. Às vezes não é nem casado ainda, mas está procurando um varão e não acontece nada, e está desesperada, coitada, né? Está desesperada, né? Não sabe o que faz. Às vezes o moço quer casar, não consegue arrumar uma menina, uma namorada, e fica desesperado e pede, não acontece nada. Quando você pedir: meu filho e minha filha, já agradeça a Deus pelo teu milagre, tá certo? Agradeça a Deus pela bênção que Deus vai te dar, porque na hora certa Ele vai entregar, já está preparado para você, tá certo? O seu varão, a sua varoa, o seu emprego, o seu trabalho, a sua casa, aquilo que você precisa, Deus já preparou. Ou você acha que Deus se promete e vai sair correndo para preparar? Não, Deus já tem preparado o que você precisa, mas agradeça a Deus antes do teu milagre chegar, para que quando ele chegue, Deus fala: é resposta da tua oração e resposta da tua gratidão. Glória a Deus.
Davi, quando ele fala a respeito de você pedir algo, fazer votos e pagar, tá? Tem um salmo, se eu não me engano, 115, eu acho, versículo 12, não me lembro direito, que ele fala a respeito, né, de como eu vou pagar meus votos, como eu vou devolver ao Senhor aquilo que Ele já tem me dado. E ele fala: pagarei os meus votos diante da congregação. O que Davi está dizendo ali é que antes de Deus dar a ele já iria pagar o voto. E às vezes a gente tem o costume de imaginar que nós, quando votamos ao Senhor, nós temos, sabe, aquela mania ou aquele entendimento falho de achar que eu vou fazer um voto com o Senhor, e Senhor, quando o Senhor me der, eu faço. Não, isso não é fé, isso é troca. Isso não é fé, diga assim, isso não é fé, é troca. Tá? Fé é quando você vota algo ao Senhor, você paga o voto e espera Deus cumprir aquilo que você conversou com Ele. Isso é fé. Amém? Porque na primeira opção é troca, é barganha. Eu só pago o meu voto se Deus me der. E Deus está no céu precisando de alguma coisa de nós? Não, mas nós estamos precisando dele. Então Deus está dizendo: entendi, então você vai me adorar somente se eu te abençoar, meu filho. Não, tá? Deus está lá, irmão. Se eu adorar Ele, Ele é Deus. Se eu não adorar Ele, é Deus. Se eu der glória para Ele, Ele é Deus. Se eu não cantar para Ele, Ele é Deus. Da mesma forma, tá? Mas quando você votar, faça isso. Faça o seu voto, cumpra o voto, tá certo? E fale: Senhor, eu estou cumprindo o voto, não para testar o Senhor, mas para mostrar que eu acredito que o Senhor é um Deus fiel e tem poder para mudar a minha história. Glória a Deus. Isso é orar, sabe, com súplicas e ação de graças, tá? O quarto gigante da nossa alma chama-se insegurança. Coloca para mim Isaías capítulo 41, o versículo de número 10, tá? A falta de confiança em Deus é o que mais impede o crente de prosperar, sabe? A falta de confiança em Deus. Pessoa que não confia, tá? Pessoa que não confia não cresce, não cresce. Amém? É igual, sabe, o livro de Juízes, é de altos e baixos, altos e baixos. Mas olha aí o que o Senhor fala para aquele que não confia: não temas, porque eu sou contigo. Aleluias. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluias. Tá? Então, de repente, você está sofrendo com esse mal. Esse gigante está impedindo você de crescer, de avançar, sabe, de prosperar em qualquer área da sua vida. Esse gigante chamado insegurança. A insegurança é a falta de confiança. Existem pessoas que não confiam em Deus de jeito nenhum. De jeito nenhum. De repente você conhece a história do alpinista que se perdeu num despenhadeiro, perdeu um dos seus esquis. De repente ele escorrega, e quando ele começa a cair, ele percebe que a corda que prendia o seu pé em um dos esquis ficou preso em alguma ponta de árvore, de galho, à noite, sem visibilidade nenhuma, tremendo de frio. Ele dá um grito: Senhor, me socorre. Tu sabes que eu temo ao Senhor, me socorre. Eu confio que o Senhor tem poder para me responder. E a voz de Deus ecoou no coração dele: se você confia em mim de verdade, pegue a faca que está na tua cintura e corte a corda. Notícia no jornal, no outro dia: alpinista é encontrado congelado, morto e congelado, a 1 metro de distância do chão. Confiar em Deus é acreditar que mesmo que você não esteja vendo uma porta aberta, Deus já escancarou ela para você. Confiar em Deus
é mesmo você diante de um diagnóstico de, sabe, morte, você confiar que Deus pode restaurar células, que Deus pode mudar diagnóstico. É diante de uma sentença, sabe, irrevogável de um juiz, você acreditar que Deus pode enviar um anjo lá de noite. Glória a Deus. Hoje não é mais arquivo, né, de papel, mas Deus pode entrar lá no, sei lá o nome daquele lá, no computador, tá? No HD, não é? Deus pode entrar lá e mudar nome, tá? Isso é confiar no Senhor, sem reserva. Confiar no Senhor é como cavar poço. Só se cava poço de joelho, tá? A ferramenta é individual, não adianta você querer usar de ninguém. Eu falo cavar poço porque eu já ajudei meu pai a cavar poço. É de joelho, pastor Reginaldo. E ao ponto que você vai afundando, o oxigênio vai sumindo. A enxada com um cabo desse tamanhozinho, porque é estreito o espaço. Cava de joelho, não dá para cavar poço de pé. Tá? A única saída é para o alto. E quem está embaixo depende 100% de quem está em cima, senão não sai mais nem de lá. Tá certo? Confiar no Senhor é isso, é cavar poço. É andar de joelho, confiar que a única solução vem de cima e entender que sua vida só prospera, aleluia, a partir do momento que você confia integralmente em quem está lá em cima do poço. Glória a Deus. Pergunta para quem está ao seu lado: você está disposto a confiar no Senhor? Glória a Deus. Está disposto a confiar no Senhor? Glória a Jesus. Aleluias. Quantas vezes, não foi nenhuma, nem duas, e nem três, e nem quatro. Aqui eu e minha família, nós enfrentamos situações como essa. Abrindo igrejas, sem amparo de igreja nenhuma. No lugar que a gente não conhecia o povo, dependendo do Senhor integralmente. Quando começava o culto, a igreja não sabia o que a gente estava vivendo, porque nós éramos novos naquela cidade. Quando eu pregava e levantava as mãos, pessoas aceitavam a Cristo. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Viciados em cocaína, como eu conheci, e hoje é um diácono da igreja. Pelo menos até onde, a última vez que eu fiquei sabendo, era um diácono da igreja. Viciado em cocaína, o apelido dele era Branquinho, chamava-se Marcos. Peguei o menino, levei para o monte. Eu era do manto, irmão. Ainda gosto do fogo ainda. Enchi o meu carro de jovens, eu a pastora, enchemos o meu carro de jovens. E fomos para o monte. Esse moço foi na igreja, aceitou Jesus enganado, numa pregação que eu fiz. No outro dia eu falei: e aí, tá firme? Ele falou: tô. Eu falei: aceitou Jesus, que bom. Ele falou: eu? Como assim? Eu falei: calma, Jesus te levou lá para frente, você não sabe o que fez, talvez estava drogado, né? Aí eu falei: vou para o monte hoje, quer ir comigo? Ele falou: como é isso? Eu falei: vamos lá. Ele falou: é legal? Eu falei: maravilha. Vamos para o monte. Meio do mato, meia-noite, numa mata que nós nunca tínhamos entrado. Você foi, amor? Você não foi esse dia? Eu coloquei 14 jovens dentro do meu carro. 14. Fomos para o monte, numa cidade chamada Matelândia, a 60 quilômetros de Foz do Iguaçu. Ele com uma camisa preta, no outro dia escrito Jesus, sabe? The best, King of the Kings. Preta escrito de branco. E eu fiz o círculo, não dá para ver nada. Eu só conseguia ver as letras da camisa dele. E começamos a orar e cantar. Esse moço, de repente, ele veio em mim com aquele sotaque: pastor, pastor. Falei: o que foi? Ele falou: minha camisa está pegando fogo. E quando eu olhei para a camisa dele, as letras pareciam uma cascata. Aleluias. As letras começaram a cair. E ele passava a mão e caía como cascata as letras, como se fosse um soldador soldando e aquele ferro caindo. E ele fazia assim na camisa.
E eu falava, calma, não está pegando fogo não, esse fogo não queima, esse fogo só purifica. Esse fogo é do Espírito. Glórias a Deus. Aleluia, aquele moço ficou firme na igreja. E quando nós saímos de lá, ele ficou lá, e depois de um tempo fiquei sabendo que era diácono da igreja, servindo a Deus, feliz. Abandonou tudo por confiar integralmente no Senhor. Glória a Deus. Aleluia, a gente estava lá abrindo igreja, trabalhando no meio de pessoas que a gente não conhecia, sabe, pessoas de origem, pessoas, sabe, daquelas pessoas que você é de São Paulo, muita gente aí fora, nesses lugares, fala quem é de São Paulo, sabe, ou é rico ou é ladrão, porque aqui para eles é isso, A Sandra tem a pele um pouco mais escura que eu, sabe, tinha gente que não cumprimentava na igreja, porque são aqueles alemão de olho azul, né? E não cumprimentava. E a gente lá fazendo a obra. Tinha dia que a gente acordava de manhã, não tinha um pão para tomar café. Eu ia no fundo do quintal, que era um terreno grande, uma mata. Eu ia no fundo do quintal, pegava um pedaço de mandioca, colocava dentro de uma panela de pressão com água, jogava um pouco de sal, fazia um buraco no chão, colocava capim, mato para queimar, tronco de árvore para queimar. 8 da manhã para meio-dia ver se estava pronto. Eu falava, amor, vê se está pronto. Ela ia lá e falava, dá para comer. A gente comia. A gente começou, às vezes, comemos batata e tomate durante vários dias da mesma semana, mas toda vez que eu levantava a mão num culto e falava, quem quer entregar a vida a Jesus, tinha gente para entregar a vida a Jesus. Aleluia, porque quando você se dispõe a confiar no Senhor inteiramente, integralmente, sem reservas, Deus abre todas as portas para você. Deus não vai livrar você de passar dificuldades, de enfrentar problemas, de passar por medos, por insegurança. Deus não vai livrar você de passar nada disso. Mas quando você entender que Ele é maior do que todos esses problemas, irmão, você pode estar na lona, você pode perder toda a tua esperança. Quando você gritar, Senhor, me socorre, porque eu confio em Ti, Ele vai estender as mãos, vai te abençoar, vai te abrir uma porta, e você verá o socorro de Deus na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim, segurança. Nunca mais. Aleluias. Glórias a Deus. Nunca mais sinta-se inseguro na sua vida. Tá? Você tem que entender qual é o limite de um medo que está te prevenindo, um medo que Deus está fechando o teu coração, de um medo que quer te paralisar de crescer. Você precisa ter esse discernimento. Se a insegurança que está vindo é para você temer o que Deus tem na tua vida, ou se é para você temer e não crescer, você tem que ter discernimento. Pastor, como eu sei então? Mantendo uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Senão você vai ficar na dúvida sempre. É de Deus ou não é? É de Deus ou não é? Relacionamento íntimo com o Senhor. Isso é o que vai te dar a direção. Tá? O quarto gigante da alma, que tem parado muita gente, impedido muita gente de prosperar, chama-se ressentimento. Diga assim, ressentimento. Um câncer da alma. Já foi comprovado isso cientificamente. Que a maioria das pessoas que estão em estado terminal hoje, a maioria das pessoas, não são todas, mas a maioria de pessoas que estão em estado terminal hoje, vivendo um câncer, não são todas, estou generalizando, mas a maioria delas são pessoas que têm dificuldades em liberar perdão. O ressentimento azeda a alma. O ressentimento faz a pessoa ficar amargurada. E amargura significa cheiro de coisa estragada. E onde tem cheiro de coisa estragada, não tem coisa saudável lá dentro. Esse gigante tem destruído famílias, sabe? Tem destruído ministérios, tem destruído lares, empresas. Esse gigante chamado ressentimento tem feito com que pessoas, às vezes, da mesma igreja não se conversem, não se cumprimentem. Eu vejo
muita gente falando, irmãos que às vezes estão conversando com a gente, num lapso de cuidado, a pessoa acaba falando, eu não gosto daquele cara, eu não gosto daquela pessoa, um dia me fez tal coisa. Tem gente que se falar para você, olha, eu tenho uma mágoa de uma pessoa, que um dia falou tal coisa para mim, se você perguntar quanto tempo faz, você fica assustado. A pessoa vai te responder 25 anos, 30 anos. Mas que a graça de Deus essa noite limpe a nossa alma, glória a Deus, para que possamos sair daqui restaurados, sabe? E tenhamos a convicção plena de que hoje nós derrubamos alguns gigantes da nossa alma. E esse é um gigante que precisa cair na nossa vida. E eu falo na nossa, porque é na minha também. Precisa cair, sabe? Ressentimento, mágoa do que nos fizeram, do que nós ouvimos, do que falaram para nós. Tem gente que porque aconteceu uma coisinha a vida inteira agora, vai levar para a vida inteira. Sabe, isso está te fazendo mal, isso faz mal para a gente. Isso não é bom. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor, sabe? Abrir o nosso coração. Deixar a paz de Cristo entrar, glórias a Deus. E certamente o Senhor vai nos limpar, nos purificar, nos abençoar. Vai mudar a nossa história, glórias a Jesus. Coloque Efésios capítulo 4 para mim, 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. Olha o que diz: toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus. Que tudo isso, gente, seja arrancado do nosso coração, sabe? Que nós possamos dar lugar para que a graça de Deus, a paz do Senhor, a misericórdia do Senhor superabunde em nós, para que possamos acordar todos os dias de alma purificada, limpa. Acordar todos os dias e falar: bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço por ter dormido uma noite abençoada. Eu te agradeço pelo privilégio de acordar hoje, sabe? Senhor, olha, coloca diante de mim pessoas para que eu possa ajudar, abençoar, liberar perdão. Deus vai abençoar a tua vida de forma extraordinária. Glória a Deus, aleluia. Que você essa noite, ouvindo essa palavra, se existe algo no teu coração, algum tipo de mágoa que te aprisiona, em nome de Jesus, eu quero declarar que Jesus liberta você dessa prisão hoje. Jesus liberta você dessa prisão hoje. De repente alguém na família, de repente alguém no trabalho, na igreja, seja onde for, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, seja palco de um milagre, palco da glória do Senhor, seja alguém que seja visitado pela presença e pela graça do Senhor. Deixa Deus te encher com o poder dEle, com a graça dEle te usar. Deus quer usar você na igreja, na obra dEle. Seja um agente de transformação no reino de Deus. Mas com amargura e ressentimento ninguém tem essa condição, essa capacidade. Mas hoje Deus quer nos encher com o teu Espírito, sabe? Deus quer derramar glória sobre nós. Agora nós temos que querer, glória a Deus, abrir o coração e falar: Senhor, entra na minha vida, muda a minha história e conduz o meu caminhar. E Deus vai fazer isso com você, comigo, com cada um de nós que estamos aqui. Quantos crê nisso? Levante a sua mão, adore o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Fica de pé, no nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Diga assim com toda a sua força: hoje eu creio que os gigantes da alma que estavam me aterrorizando me abandonaram, pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor.